Olá, pessoal, dando então continuidade à nossa aula do capítulo 5 do livro de Amós, essa é a parte 2. Se você não assistiu a primeira parte, peço que você o faça antes de dar continuidade neste vídeo, senão muita coisa do que está sendo dito aqui não vai fazer sentido para você. Muito bem, então nós vamos falar agora sobre Pleiades e Órion. Então nós temos o seguinte comentário aqui, da IVP Bible Background Commentary. Pleiades e Órion, constelações no mundo antigo. As evidências textuais da Babilônia, incluindo a tábua de Vênus, de Amizaduká, de cerca de 1650 antes da Era Comum, indicam que os estudos astronômicos eram conduzidos com habilidade e precisão. Então, já naquela época havia bastante precisão e bastante estudo acerca das constelações, etc. Embora a astrologia também tenha prevalecido faltou o nos aqui, nos períodos egípcios tardios e no período persa da Mesopotâmia, parece que essa atividade divinatória, interpretando presságios, ver Isaías 47:13, é apenas uma extensão do trabalho de uma verdadeira ciência. O que a IVP está dizendo? De uma forma meio bonitinha, talvez tentando não chocar o seu público, a IVP está dizendo o seguinte: não havia separação no mundo antigo entre astronomia e astrologia, A astronomia é aquilo que restou de ciência, uma vez que aquilo que era crendice popular foi expurgado, E a astrologia ficou justamente com toda a questão das crenças populares acerca de, por que Plutão está ferrando a vida do seu vizinho, Tô brincando aqui, Então, são coisas, que, assim, astrologia não é ciência, Aí entra num âmbito de crença, Você quer acreditar nisso aí, você acredita, você não quer acreditar, você não acredita, é problema seu. Mas a astronomia, na época, e a astrologia eram meio que uma coisa só, porque não havia a separação do que era científico do que não era. Eles não tinham muito entendimento disso ainda. Há registros do movimento dos planetas e posição das principais estrelas e constelações fixas, bem como descrições das fases da Lua e dos eclipses solar e lunar. Então você tinha aí, você já tem tábuas, Vou botar até o ponto aqui que faltou, De 1650, quer dizer, nós estamos falando do século 17 antes da Era Comum, você já tinha registro de órbita, do movimento dos astros em torno no céu, etc. Considerando o amplo conhecimento das estrelas e dos planetas nas culturas mesopotâmica e egípcia, era importante que os escritores e profetas bíblicos atribuíssem esses corpos celestes à criação do Eterno, vide Jó 9:9. As constelações mesopotâmicas incluíam figuras de animais, como uma cabra, lira, uma cobra, hidra, objetos como uma seta, Sírios, e uma carroça, Ursa Maior, e personagens como Anu, no Egito, que é a constelação de Órion. A mais popular das constelações era a Pleiades, frequentemente retratada em selos, mesmo na Palestina e na Síria. Os textos neo-assírios preservam esboços de estrelas nas constelações. Uma oração aos deuses da noite por volta de 1700 antes da Era Comum invoca as constelações pelo nome, convidando-as a dar respostas ao adivinho que procura um presságio. Então, assim, por que os profetas atribuíam essas constelações à criação do Eterno? Era uma forma de remover a divinização delas, Então, assim, a astrologia, agora falando de astrologia mesmo, Assim, a ideia de que os astros influenciavam vinha da crença de que os astros eram deuses, Então, assim, se você acha, que a Lua está ferrando o seu vizinho, que a sua, que a sua chefe está de mau humor, porque Mercúrio está retrógrado, você está literalmente acreditando que os astros são deuses, cujo comportamento influencia nos afazeres aqui. Lógico que os astros eles têm alguma influência no campo eletromagnético, gravitacional, raio que o parta, Aí estamos falando de astronomia, de ciência.
De fato, a Lua influencia marés, etc. Mas a ideia, né, de que a Lua influencia o destino, né, influencia o seu comportamento nesse sentido mais amplo da coisa, aí já entra na crendice popular. Né? De novo, acredita quem quiser, quem não quiser não acredita, problema seu, do seu vizinho de Mercúrio retrógrado. Né? Agora, dito isso, para os profetas bíblicos era importante que isso não fosse atribuídos aos astros um poder de qualquer coisa, não fossem atribuídos aos astros a ideia de que os astros fossem divindades com alguma influência sobre o ser humano. Né? Então isso era bastante era bastante retratado nos textos bíblicos, que faziam questão de colocar os astros como meras criações do Eterno. Então, o que importava era realmente o que o Eterno determinava e não o que os astros diziam, né? Muito bem. Dando continuidade, versículos 10 a 13, eles odeiam aquele que repreende ao portão e detestam aquele que fala com sinceridade. Né? Aqui, lembrando, né, vamos recordar aqui que o capítulo 5 ele terminou falando sobre cair a devastação, sobre o que é Fortes, né, e sobre a cidadela. Está falando do quê? Está falando das lideranças das cidades, né? Está falando da elite. Quem vivia nas cidades muradas era a elite. Não tinha povão nas cidades quase. Né? A maioria era a aristocracia. O povão vivia mais no campo mesmo. Tá? Então aqui ele vai falar, eles odeiam, então aqui falando da aristocracia, falando da liderança do Reino do Norte, aquele que repreende ao portão. Né? O portão era um local de encontro social, né, antigamente. Então as pessoas normalmente se ajuntavam em duas regiões, né, nos mercados e nos portões. Mercado não era um lugar muito adequado para certas atividades. Nos portões era onde as pessoas faziam algumas transações, acordos, julgavam causas, etc. Né? Tudo isso era feito aos portões da cidade, normalmente, naquela cultura. Né? Então, alguém que chega e repreende ao portão é alguém que está falando para o povo todo, que está falando principalmente contra as lideranças. E detestam aquele que fala com sinceridade, né? Amós ele sofreu isso, vai ficar claro no capítulo 7, né, que ele chegou lá para dizer, para denunciar, né, toda a questão do que as elites no Reino do Norte estavam fazendo de errado, né, e aí eles, né, tocaram ele para correr dali, inclusive, né. Por isso, né, porque oprimis o fraco e tomais dele um imposto de trigo, construístes casarões de pedra, mas não as habitareis. Né, tá falando de casas nobres, as casas de alvenaria, de pedra, etc. Eram casas mais da elite mesmo, né? Povão era casa, era tenda, casa de madeira, aquela coisa. Plantastes vinhas esplêndidas, mas não bebereis o seu vinho. Né? O vinho era sinônimo de alegria, de festividade, de prosperidade. Pois eu conheço vossos inúmeros delitos e vossos enormes pecados. Eles hostilizam o justo, aceitam suborno e repelem os indigentes à porta. Então aqui falando, né, que a hostilidade contra aquele que é justo, né, quer dizer, está falando de uma sociedade que ama a injustiça, que aceita propina, suborno, falando dos juízes. Os juízes estavam aos portões, normalmente, né? Então, aqui falando bastante dos juízes. E repelem os indigentes à porta, quer dizer, não havia compaixão, misericórdia com o povo que sofria. Qualquer semelhança, né, com o Brasil, você já sabe o que o Eterno acha. É o que eu falo, não precisa de uma profecia específica sobre o Brasil. Basta você olhar para a Bíblia hebraica e ver o que o Eterno pensa dessas coisas e como é que ele reage a isso, aí você vai saber, né, o que espera. Muito bem. Por isso o sábio se cala neste tempo, porque é um tempo de desgraça. Né? Então, assim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as pessoas, né, ele está alfinetando, dizendo que as pessoas que falam que vai ficar tudo bem,
elas não estão sendo sábias, não há sabedoria nessas pessoas. Por quê? Porque na realidade não vai ficar tudo bem. Vai vir juízo, vai vir destruição, vai vir calamidade, é o que o profeta está dizendo. Questão das casas e videiras, né? A imagem de construir casas, estabelecer videiras, mas negar a capacidade de apreciá-las, aponta para a futilidade das atividades humanas diante do julgamento divino. Né? Então, assim, é inútil, né, você construir casa, você plantar videira, etc., porque você não vai se beneficiar. Né? E por que as elites não iriam se beneficiar disso, né, dessas coisas? Justamente porque eles estavam construindo essas coisas e se deleitando em cima da opressão social. E aqui, né, a coisa do julgamento divino, Deuteronômio 28:39, Miqueias 6:15, Sofonias 1:13. Você pode ver que vários profetas, vários textos bíblicos lidam com essa questão. Mais tarde, no 9:14, a imagem é invertida para exemplificar a bem-aventurança que resulta da atividade humana sob a bênção divina. Então, quando você tem uma reversão disso, né, a pessoa se deleitando na videira, etc., o que é isso? É uma inversão, né? Se por um lado acaba a alegria, eu não vou colher aquilo que eu plantei, por outro, quando o Eterno se compadecer e tudo for revertido, aí eu vou finalmente, né, gozar da prosperidade, da bênção, etc. Aí o comentário da IVP, Bible Background Commentary, diz assim: casarões de pedra. Isso se refere às casas que usam pedra talhada, chamada ashlar, né? Aqui provavelmente é um termo em inglês, né? Eu fiquei na dúvida aqui se era, né, como é que era isso no português, mas enfim. Pois muitas das casas em Israel usavam pedras brutas na construção. Muitas vezes a fundação deve ser pedra bruta, né? Muitas vezes a fundação era de pedra, enquanto a superestrutura era de tijolos de barro seco ao sol. Né? Então, você formava a fundação, né, de pedra, estabelecia ali né, as bases de pedra, e aí depois você construía com um barro seco por cima. Né? Isso para a maioria das pessoas. Somente os mais ricos de classe superior poderiam pagar por essa alvenaria cuidadosamente revestida, quer dizer, essas casas que eram mais, né, que subia a pedra até, né, lá em cima era a casa de rico. O calcário usado para esta construção foi extraído perto de Samaria. A maldição usada aqui é chamada de maldição da futilidade porque exige que seus esforços e trabalho se tornem fúteis e pode ser comparada a uma inscrição em uma pedra na fronteira da Babilônia, chamando os deuses a ver quem constrói uma casa em terras roubadas deve ter a casa, que quem constrói uma casa em terras roubadas deve ter a casa tirada deles. Então a ideia, né, era exatamente essa, né, assim, a casa é fruto da injustiça, né? Então isso era uma linguagem comum no Antigo Oriente Médio, né? Só que na Babilônia eram os deuses, né? Claro, né? Aqui nós estamos falando, a Babilônia era politeísta, né? Mas essa ideia então da injustiça, né, e a retribuição da divindade à injustiça era algo comum no Antigo Oriente Médio. O portão, no portão onde a justiça era dispensada, conforme Deuteronômio 16:18, 17:8, Zacarias 8:10, entre outros. Mais uma vez, as infrações são éticas, né, e não culticas. Ficou errado. Então, para a Jewish Study Bible, né, o portão ele se refere a isso, à justiça, né, porque era realmente o local onde se executava o juízo. Eu falei um pouquinho disso. Subornos judiciais e opressão. Comentário da IVP, Bible Background Commentary. Um dos principais temas de Amós é a crítica à injustiça. Ver Êxodo 26, 6-8, Deuteronômio 16:19 e o Código de Hammurabi, para leis contra suborno. Então, suborno era mal visto no Antigo Oriente Médio, mesmo em outros povos. Há uma longa história de literatura camponesa ou de sabedoria pedindo justiça sob a lei, né, e de reis e oficiais. Né? Deve ser a reis e oficiais, né, aqui provavelmente. Né? A reis e oficiais.
Por exemplo, uma coleção de ditados da sabedoria babilônia: o juiz inescrupuloso é aquele que aceita um presente e ainda deixa a justiça abortar. Da mesma forma, o camponês eloquente do século XXI, antes da Era Comum, na literatura egípcia, acusa os legisladores que aprovam o assalto e o investigador que tolera a corrupção. A Teodiceia Babilônia do século X, antes da Era Comum, desaprova as pessoas que enchem o armazém do opressor com ouro enquanto esvaziam a despesa do pedinte de suas provisões. Então a ideia, né, de que as elites, os juízes, etc., né, oprimiam o povo, e aí o povo pedindo justiça divina era algo muito comum, e a denúncia a essas práticas no Antigo Oriente Médio. Né? A diferença, obviamente, é que aqui, né, Amós está dizendo o seguinte: olha, o Eterno vai vir e vai passar a ripa. E realmente aconteceu. Muito bem. Vamos dar sequência, então. Procurai o bem e não o mal, para que possais viver, e deste modo o Eterno Senhor dos Exércitos estará convosco, como vós o dizeis. Então, assim, eles diziam que o Eterno estava com eles, eles não achavam que o Eterno iria fazer nada contra eles. Né? Muito provavelmente porque eles se apoiavam na religiosidade, né? Como tanta gente hoje que faz um monte de coisa inútil, né? Como, por exemplo, um monte de orações específicas. Aí tem oração disso, oração daquilo, né? Assim, oração disso e daquilo acaba, né, sendo quase que uma fórmula mágica para muita gente, não uma oração temática. Né? Aí o camarada se veste de uma dada forma, né? Tira foto, né, na rede social, né? Assim, foto da rede social do cidadão parece quadro da Idade Média dos santos católicos, né? Aquela cara de piedade, né? Aquele motivo religioso, tal, né? Baita uma grande quantidade de pessoas, uma baita hipocrisia e superficialidade, né? E aí a pessoa acha, não, que se eu me alimentar de certa forma, guardar certa festividade, me vestir de certa maneira, etc, etc, então eu vou agradar a divindade, né? E na realidade, o que os profetas falam o tempo todo é que essas coisas, elas são supérfluas, né? Elas não são a essência daquilo que o Criador quer. Não é isso, você não vai comprar o favor do Criador com isso. Né? E isso não substitui uma vida de integridade, uma vida reta, uma vida digna e uma vida onde você não fecha os olhos para a injustiça, nem oprime ninguém. Né? Então, assim, você quer realmente que o Eterno esteja com você, então procura o bem e não o mal. Né? E aí ele vai explicar: odiai o mal e amai o bem, estabelecei o direito à porta, diz o Eterno Senhor dos Exércitos. Né? Então aqui tem um tom ameaçador, né? O Eterno dos Exércitos, mas continua a ideia do cântico do guerreiro divino, percebe? Né? Talvez, olha que nem é certo, hein? Talvez o Eterno Senhor dos Exércitos tenha compaixão do resto de José, né? Então, assim, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, mesmo que vocês procurem o Eterno agora, o Eterno não vai livrar da punição. Olha o que o Eterno pensa de sociedades injustas. Então, mesmo que você tenha agora uma atitude diferente, talvez o Eterno vai ter compaixão com o resto, o que sobrar de vocês. Tá? Por isso, assim disse o Eterno Senhor dos Exércitos, o Senhor: em todas as praças haverá lamentação, e em todas as ruas dirão ai, ai, convocarão o camponês para o luto, e para a lamentação aqueles que sabem gemer. E em todas as vinhas haverá lamentação, porque passarei no meio de ti, diz o Eterno. Né? Então, olha que coisa, né? O Eterno ele não vai passar no meio dos exércitos inimigos, ele vai passar no meio do próprio povo. Né? Quer dizer, o próprio povo que tinha a expectativa de que o hino do guerreiro divino, né, fosse o dia da desforra deles com os adversários, não, ia ser o dia da punição deles próprios. Né? E aí é interessante, né? Porque quem é que ia sobrar? O camponês que ele oprimia. Né? Quem é que ia ficar enlutado? Esses, né? Justamente esses que são aquelas pessoas que eram oprimidas, eram essas justamente que iriam lamentar por aqueles que morreram, que foram os injustos. E de fato, na grande maioria das vezes,
quando você fala de deportação, de exílio, de destruição de povos, etc., não era tanto o povão que vivia no campo, como eram as cidades e a aristocracia e a liderança. Eu falo sobre isso em algumas... Já falei sobre isso em algumas palestras, né? A ideia do porquê que o Eterno ordenou genocídio, né? Assim, primeiro, tem que entender o que era esse genocídio, né? Depois, claro, você tem vários elementos a considerar. Mas um deles era esse, né? A maioria do povão, sabe... O camarada tava nem aí se era o assírio, se era o babilônio, ele continuava plantando, colhendo, queria saber para que ele pagava imposto, né? E normalmente ele era oprimido por quem quer que fosse, né? E esse camarada seria poupado, né? E a aristocracia seria destruída. Questão da justiça social, isso retoma o tema da busca, desenvolvido no versículo 4 a 6, né, de buscar o eterno. A ênfase no comportamento ético aqui e em versículos semelhantes, por exemplo, Miqueias 6:8, contribuiu muito para a compreensão dos profetas como portadores do monoteísmo ético. Então, os profetas eles traziam essa mensagem. Esses versículos são muito apreciados por esse motivo em correntes liberais modernas do judaísmo. Então, assim, né, no meio judaico, você tem o pessoal mais ortodoxo e ultra-ortodoxo, e você tem o pessoal mais liberal, né? E o pessoal mais liberal, você tem vamos dizer assim, uma crítica que se faz à ortodoxia e à ultra-ortodoxia, a meu ver, muito justa, é exatamente o enfoque absurdo na religiosidade, que é uma coisa que os profetas sempre disseram que é vã e vazia, que não é por aí, que não é a essência da coisa, que não é você ficar preocupado, né, tendo essa neurose obsessiva religiosa, né? Evidentemente, né, isso é uma crítica válida, o que não quer dizer que quem está criticando está fazendo melhor, necessariamente, né? Então, eu particularmente não boto muita fé em instituição religiosa nenhuma, né? Porque, para mim, a ideia, né, as instituições religiosas, de um modo geral, elas acabam mais cedo ou mais tarde se desviando totalmente do propósito do que é e acabam virando justamente um sistema de culto vazio, como aconteceu na Bíblia hebraica e como sempre acontece, sempre vai acontecer, na minha opinião. Né? Você viver um monoteísmo dos profetas, que é um monoteísmo ético, né, de uma transformação interior e você ser uma pessoa melhor, buscar o eterno em todos os seus caminhos, mas se esforçar para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna, né, digno realmente de ser chamado um servo do eterno, isso é que é a transformação de fato que o eterno busca. Né? E eu até acredito que a humanidade está muito ruim ainda, mas já melhorou. Né? Se a gente for pensar que em pleno século XX ainda existia zoológico de negro em alguns países, né? E isso hoje é bizarro, né? A gente consegue perceber que o mundo melhorou, mas assim, melhorou, né, para o nosso patamar humano aí, tá menos horrível, né? Assim, antes era pavoroso, medonho, agora tá caminhando para chegar no horrível, né? Para chegar no ruim falta muito, tem que melhorar muito, né? Quem dirá chegar no bom, mas eu acredito que a gente vai chegar lá se o eterno permitir, né? Mas a gente como indivíduo pode melhorar sempre também, né? A gente pode buscar ser melhor e criar, inclusive, né, as próximas gerações para serem ainda melhores do que as atuais, né? E eu acredito muito que, inclusive, as gerações vindouras, elas são melhores, né? De um modo geral, elas são mais preocupadas, né, com o contexto da justiça social, da ética, da igualdade, né? E as gerações mais antigas, elas têm muito mais da hipocrisia religiosa ainda, né? Porque a gente vai perdendo isso gradualmente enquanto humanidade, né? Mas precisa mesmo. Então, eu não acho que os tempos estão piorando, muito pelo contrário, acho que estão melhorando. Se vai dar tempo ou não, a gente vai destruir o planeta antes, né? Vai morrer de supervírus ou não, aí é outra história, né? Mas se der tudo certo, né, a gente tende a melhorar, na minha opinião, e não piorar. Bom, dentro de um contexto científico, o versículo afirma que uma mudança acentuada de direção ao comportamento ético pode influenciar o Eterno a revogar o decreto divino contra Israel.
Eu discordo um pouquinho da Jew Study Bible aqui. Eu acho que a Jew Study Bible está sendo um pouquinho otimista demais, né? Não acho que aqui é uma revogação do decreto, mas sim uma amenização do decreto divino, né? Ainda assim, enquanto o arrependimento é necessário para a anulação do decreto, o livro afirma que o arrependimento por si só não é suficiente. O Senhor decide se revoga ou não, né? Então é o talvez, né? Então a gente não tem essa garantia, mas isso é muito nítido, né? Assim, as profecias eram entendidas nos tempos antigos de uma forma diferente. De novo, né, o problema do leitor século XXI. O leitor século XXI ele entende a profecia como sendo escrita em pedra e imutável. Tá? E não era assim que eles entendiam no tempo antigo. No tempo antigo, as profecias, de um modo geral, elas eram muito condicionais. Né? É por isso que eu, particularmente, tenho muita dificuldade de acreditar que profecias do Tanar da Bíblia hebraica ainda estejam por se cumprir, porque eu sei justamente do que era o contexto original dessas profecias, no sentido da gente saber que havia um quê de, vamos dizer assim, né, de dependência do povo para certas coisas. Né? Então a gente vê assim, não, se o Eterno decretou destruição, vai destruir, ponto, acabou. Se o Eterno decretou restauração, vai restaurar, ponto, acabou. Né? E não é bem desse jeito que eles viam a coisa. Né? Eles entendiam que o Eterno era soberano, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia revogar ou não como um rei. Um rei pode revogar um decreto. Né? Então, assim, enquanto o rei não mudasse o decreto estava valendo. Então, nesse sentido, os decretos eles são eternos e irrevogáveis. Mas não é que o Eterno não possa mudar o decreto. Né? O Eterno não muda enquanto essência, mas eles entendiam que o decreto divino podia mudar. Né? E é por isso que eu particularmente acho que, embora a Bíblia hebraica descreva alguns cenários, né, de uma vida ideal, etc., e eu acredito que isso possa acontecer no momento em que a humanidade se torna mais aberta a uma série de coisas, mas eu acredito que é muito mais pela semelhança, né, do que por uma profecia a se cumprir, né? Mas tem gente que discorda radicalmente de mim, inclusive no meio acadêmico, né? Então eu tô dando uma ideia, né? Mas eu ainda acho que é muita vontade de enxergar a profecia lá na frente, no futuro, quando essas profecias foram dadas por um contexto, né, muito claro e muito específico. Minha opinião pessoal, né? Muito bem. Indo agora para o capítulo 5, a partir do versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Eterno, porque para que vos servirá o dia do Eterno? Ele será trevas e não luz. Então a crítica, aquele elemento do culto que achava que o dia do Eterno seria aquele dia maravilhoso, uau, né? Vem Eterno seu dia, né? Porque eu vou me dar bem aqui, a Síria vai se lascar, e a Síria vai se lascar também, e Edom vai se lascar, e não, né? Opa, pera, mas eu não queria um dia que eu me lascasse. É o que Amós está falando. Como alguém que foge de um leão e um urso cai sobre ele. Né? Quer dizer, você está achando que é uma coisa e na verdade é outra. Ou que entra em casa, coloca a mão na parede, né? Ufa, que alívio. Aí a serpente o morde. E a serpente o morde. Não é o dia do Eterno, trevas e não luz? Sim, ele é escuridão, sem claridade. Ele o dia, né? Aqui. Então, assim, a ideia aqui é exatamente essa. Olha, o dia do Eterno, que vocês tanto querem, tanto pedem, vai ser um dia que ele vai passar ripa em vocês. Vocês estão pisando na bola direto, né? Mas, assim, que fique claro para o ouvinte que, assim, Israel está sendo criticado por coisas que são muito claras e cristalinas, tá? Esse negócio da divindade vai me punir, eu nem sei porquê, né, que rola, né, igual, tem o coronavírus, o Eterno tá me punindo, por quê? Não sei, tô fazendo tudo errado, socorro, né, isso daí é uma coisa medieval e bizarra, né, é fruto das religiões que ficam alimentando medo no povão, né, mas não é isso, o Eterno avisou, cansou de avisar, dizer, e eram coisas graves, não era simplesmente porque você não rezou, né.
Como o contexto sugere, o entendimento popular deste dia foi um dia em que Israel seria salvo pelo grande poder do Senhor, enquanto a sugestão profética é de que Deus usará seu poder contra seus inimigos, aqui Israel. Se esse versículo foi de fato escrito pelo profeta Amós, é a referência mais antiga do dia do Eterno, né? Então, a Jewish Study Bible ela acha que pode ser que essa referência já seja um pouco posterior, porque dia do Eterno é um tema muito usado na época do exílio de Judá. Por isso que ela supõe que pode ser um outro autor aqui. Tá? Muito que bem. Então nós vamos pausar aqui, né? E a gente dá continuidade. Chegamos a 30 minutos e damos continuidade no próximo vídeo. Até já, se o Eterno nos permitir.